vamos ver a perspectiva isométrica de um prisma. Eu sei que na perspectiva isométrica os três eixos fazem entre si 120 graus. Dizem que este prisma, a base é um quadrado que existe no plano x, no plano de coordenadas x, origem y. Dão-me dois vértices e depois dizem qual é a altura do prisma. Vamos resolver isto por etapas. A primeira etapa implica que eu vou ter que rebater o plano coordenado x, y. Ou seja, eu vou ter que colocar o plano x, y em verdadeira grandeza. Ou seja, os eixos x e y eu tenho que conseguir representá-los de maneira que eles façam entre si 90 graus. Então, para fazer esse rebatimento, aquilo que eu tenho que fazer será começar por prolongar, ou seja, eu quero rebater este plano. Vou prolongar o eixo z, vou traçar uma perpendicular ao eixo z, 90 graus, e o que vai acontecer é que o ponto médio deste segmento, que está dado, ou que é definido por estes dois pontos, neste caso, porque é a perspectiva isométrica e porque os ângulos são iguais, o ponto médio está aqui. E aquilo que eu faço é colocar a ponta seca de compasso no ponto M, abrir até um destes extremos, traçar um arco de circunferência que, quando cruza o eixo Z, vai dar um ponto. Este ponto também não tem nome. E quando eu unir este ponto com este ponto que aqui está, no eixo de X, eu vou ter a direção do eixo X rebatido. O que é que eu faço com esta direção? Vou colocar um ponto qualquer no prolongamento do eixo Z, e vou ter a origem rebatida. Venho à origem rebatida, vou traçar uma paralela a esta direção do eixo X rebatido. Vou ter aqui X rebatido. O eixo Y rebatido tem que fazer 90 graus com o eixo X rebatido. Ou seja, em verdadeira grandeza, eu sei que os dois eixos têm que fazer entre si 90 graus. Então vou ter Y rebatido. Esta é a primeira etapa para conseguir começar a graduar e encontrar a perspectiva de pontos. Vamos agora ver como é que eu construo o ponto A. Em verdadeira grandeza, eu sei que a abscissa 2 tem que ser marcada sobre o eixo X. Então, eu aqui marco 2, que tem a ver com a abscissa do ponto A. Eu sei que o ponto tem 3 de afastamento, então, paralelamente ao Y, eu vou colocar 3 de afastamento, e 0 de cota, que implica que eu aqui vou ter o meu ponto A rebatido. Agora, a questão é saber como é que eu vou colocar o ponto A em perspectiva. Ou seja, tenho o ponto A representado em verdadeira grandeza, através do rebatimento no plano coordenado x, y, mas agora tenho que transferir isto para a perspectiva. Só que o que eu faço é, venho a este ponto da abscissa 2, que está aqui em verdadeira grandeza, este 2, verdadeira grandeza, e vou traçar uma paralela ao Z. Fico aqui com um pontinho em X. Eu sei que este ponto, esta distância que vai deste ponto que eu acabei de marcar, que no fundo é o A0 coincidente com o A2, até 0, corresponde a 2 cm na realidade. E agora, porque eu sei que aqui está, é aqui que vai passar a linha que contém o ponto A, traço uma paralela ao eixo Y, venho ao A rebatido, traço uma vertical, e quando esta vertical cruzar esta paralela ao eixo Y, eu vou ter a perspectiva do ponto A. Se eu quiser, por exemplo, agora marcar o ponto B, eu sei que ele tem 6 de afastamento. Então, venho aqui ao X rebatido, ao X que está em verdadeira grandeza, marco 6. Sei que tem 1 de afastamento perpendicularmente ao X rebatido, eu vou marcar B rebatido a 1 cm. E agora tenho que colocar este ponto em perspectiva. Muito simples. Venho ao B, ao ponto 6, vou traçar uma paralela ao eixo Z, e eu aqui vou ter o meu B0 coincidente com B2. Traço uma paralela ao eixo Y passando pelo B2, B0. Venho ao B rebatido, traço uma paralela ao Z, e as duas, quando se cruzam, vão dar a perspectiva do ponto B.
No fundo aqui é B coincidente com B1, da mesma forma que aqui estará o A coincidente com A1. Por isso, colocar a perspectiva dos pontos A e B neste sistema é simples. O que é que tem que acontecer mais? É que, a partir do momento em que eu tenho a minha figura, tenho os pontos A e B rebatidos em verdadeira grandeza, a única coisa que eu tenho que fazer é construir o meu quadrado aqui em baixo. Mas essa é a segunda etapa que já vamos ver a seguir.